Vamos continuar a nossa leitura? Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada pela tua presença, Pai. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui, Deus, disponíveis, Pai, receptivos à tua palavra. Obrigada pela transformação na nossa vida, pela cura e pela libertação. Obrigada, Senhor, pela tua graça, bondade e misericórdia sobre nós, Pai. Obrigada pelo seu amor, que nós sejamos parecidos com o Senhor, imitadores do Senhor, Pai. Transformados e curados em nome de Jesus. Amém? Vamos ler Números 27 e 28, Salmo 75, João 17. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Números 27 e 28. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, No, Ogla, Milca e Tissa. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas, diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe a mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-la ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito cada um, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como oferta de manjares da manhã, e como a sua libação oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em ofertas de manjares com a sua libação.
O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, e 3 décimas de flor de farinha misturadas com azeite, em oferta de manjares para um bezerro, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um carneiro, e 1 décima de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto na lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de um ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecerei 3 décimas para um bezerro e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis. Servusão eles sem defeito, com as suas libações. Salmos 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto e está cheio de mistura. Ele o derrama, e dele todos os ímpios da terra o sorverão e beberão até que acabe. E eu declararei para sempre, cantarei louvores a Deus de Jacó. Quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Aleluia, Jesus. João 17. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eles dei as palavras que tu me deste, eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e todas as coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome todos aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste,
e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és um em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que por onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela palavra. Obrigado pela intercessão, pelo cuidado, pelo teu amor, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oração. E como o Senhor orou por nós, e como o Senhor se entregou por nós, Pai. E como o Senhor tem cuidado de todos nós, Pai, eu venho agora orar por aqueles, Jesus, que precisam te conhecer e prosseguir em te conhecer. Por aqueles que estão longe de ti, Pai, eu oro por aqueles, Senhor, que estão afastados, por algum motivo já te conheceram, mas se afastaram. Que eles possam se reconciliar com o Senhor, Pai, através da palavra, que eles possam ter um relacionamento com o Senhor vivo e eficaz através dessa palavra que é a verdade. Que eles possam te receber, Deus, e receber o Espírito Santo. Que eles possam crer no Senhor, Pai. E que a fé, Senhor, seja viva neles, Pai. Que essa palavra chegue a todos que precisam crer no Senhor. Todos que precisam da salvação, da libertação. Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela palavra. Muito obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua vida e ressurreição. Obrigada, Jesus. Louvado e bendito e glorificado para sempre é o teu nome. Santo e poderoso para sempre é o teu nome, Pai. Seja exaltado no nosso meio. Seu nome seja exaltado, Pai, em toda a terra. Seu nome seja glorificado, Pai. Que haja transformação e cura para que saibam que só o Senhor é Deus. Para que saibam que o Senhor vive entre nós. E que o Senhor realiza, Pai, os mesmos milagres que o Senhor já fez um dia. O Senhor continua fazendo, Pai. O Senhor é o mesmo. O Senhor já veio, Pai. O Senhor está aqui. O Senhor há de voltar, Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, Pai. Santo e poderoso é o seu nome. Obrigada, Senhor, pela palavra. Obrigada, Jesus, pela graça, bondade e misericórdia. Obrigada pelo seu amor, Pai, pelo seu cuidado. Que haja transformação onde a palavra chegar. Que haja cura, Pai. Que haja libertação. Que caiam as cadeias, as prisões, as correntes, Pai. Que as cadeias se abram agora. Que sejam soltos dos grilhões agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre toda a terra, Pai. O seu nome seja exaltado e glorificado em toda a terra, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus.